Transtorno no Hospital Regional de Taguatinga. Na noite deste domingo, os setores da internação e da pediatria ficaram alagados por conta de um vazamento. As crianças tiveram que ser levadas para outro local. Veja só. O vídeo mostra a situação da ala da pediatria. Olha a quantidade de água que vaza do teto do quarto onde algumas crianças estavam internadas. No corredor, o barulho do vazamento lembra o de uma cachoeira. Vazamento dentro do quarto e fora do quarto. Os servidores do hospital improvisaram um local para levar as crianças. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que em poucos minutos o problema foi resolvido pela equipe de manutenção da unidade. Segundo a pasta, um cano de água teria se rompido. Ninguém ficou ferido e não houve nenhum prejuízo aos equipamentos da pediatria. Cláudia, é difícil a gente falar assim, a gente não sabe muito bem, mas será que é possível prever esse tipo de coisa e até mesmo evitar? Não, claro que não. Na minha casa, por exemplo, já aconteceu isso, né? Uhum. De repente estoura um cano, a caixa dá um problema, enfim. A gente viu que não foi um problema decorrente de chuva, por exemplo, né? De goteira, essas coisas. São acidentes que acontecem, mas isso faz lembrar também como são precárias as instalações de muitos hospitais públicos aqui do Distrito Federal, né? Mas pior ainda é a situação daqueles que não têm não enfrentam esses problemas, exatamente porque representam o que há de novo em gestão hospitalar, como são os casos do Hospital de Base e também o Hospital da Criança, sobre o qual falaremos em seguida. Sim, é verdade. Então agora a gente vai ver, porque olha só, o governo de Brasília vai tentar reverter na justiça a decisão que retira o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria, especializada na gestão do Hospital da Criança de Brasília. O Instituto entregou a gestão do espaço ao GDF na sexta-feira. O contrato em vigor só termina em fevereiro de 2019. Parentes de pacientes marcaram para quarta-feira um ato contra a mudança na gestão do hospital. A direção do Instituto explicou que a entrega atende a uma determinação da Justiça. Em janeiro, a entidade foi condenada por improbidade administrativa por não preencher os requisitos formais de uma organização social. Em nota, informou que tentou reverter a condenação, mas o recurso foi negado no início do mês. Por isso, o hospital foi colocado à disposição da Secretaria de Saúde. A sentença inclui a proibição de contratar com o poder público por 3 anos. O governador Rodrigo Hollenberg disse que a saída do Instituto é uma tragédia e que todos os processos formais já foram analisados e aprovados pelo Tribunal de Contas do DF. Se for necessário fazer algum ajuste por decisão da Justiça ou recomendação do Ministério Público, o GDF fará. Mas não se pode perder um modelo de gestão vitorioso e que presta um excelente serviço ao Distrito Federal. Principalmente, continuou o governador, em um momento em que está para ser inaugurado um novo bloco com 202 leitos. Inaugurado em 23 de novembro de 2011, o Bloco 1 do hospital foi construído pela Abrace e doado ao governo de Brasília. É uma unidade pública que atende exclusivamente pelo SUS e faz parte da rede da Secretaria de Saúde. A administração, no entanto, é feita pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, associação de direito privado sem fins econômicos ou lucrativos, criada pela Abrace. Cláudio, explica um pouco para a gente essa situação aí, fala um pouco desses bastidores. Olha, essa é uma das decisões do mais genuíno atraso, não é, daquele chamado ativismo judicial, né? Lá alguém no Ministério Público considera que saúde é dever do Estado. Então, qualquer solução que não seja aquela tradicional, que faz com que nós tenhamos unidades públicas de saúde, que são uma porcaria, isso que a gente vê aí, né? Faltando tudo, faltando médico, faltando material cirúrgico, faltando remédio. Então, assim, qualquer coisa fora disso, eles acham que é ilegal. O Hospital da Criança foi considerado pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que visitou este mês, veio de Genebra, na Suíça, visitar o Hospital da Criança aqui em Brasília e disse que o Hospital da Criança era referência e ia servir de modelo para todo o mundo. Simplesmente o Hospital da Criança, minha gente, foi construído pelos pais de crianças com câncer aqui em Brasília. Esses pais se organizaram numa entidade chamada Abrace, uma associação deles próprios. Eles passaram anos fazendo pesquisa, fazendo campanhas para arrecadar fundos, de modo que depois de um enorme esforço,
fizeram um hospital que é uma beleza, que é de fato uma beleza, eu conheço, né? Já visitei lá, que funciona lindamente, com 98,8% de aprovação dos usuários, com 96% de aprovação dos funcionários que trabalham lá. E a alegação que se fez para ordenar o cancelamento do contrato do hospital com essa entidade sem fins lucrativos é porque ela não tem experiência. Ora, claro que não, é uma entidade que foi criada pela Abrace, a Associação de Pais de Crianças com Câncer, que construíram esse hospital e doaram esse hospital para Brasília. Hoje tratamos desse assunto na Rádio Band News FM e foi emocionante o número de pessoas, de pais de crianças pobres, que nos mandaram mensagens de áudio, chamando atenção para isso, como eles bateram durante meses a fio nesses hospitais tradicionais, digamos assim, do setor público, e foram tratados com desprezo, eles foram ignorados, enfrentaram filas de horas e horas e não foram atendidos adequadamente. Procuraram o Hospital da Criança, foram prontamente atendidos. Foram atendidos com hora marcada, com simpatia, com gentileza, com amor. As pessoas que trabalham no Hospital da Criança o fazem por absoluto amor àquilo, né? Um ex-funcionário do Hospital da Criança, inclusive, sendo ex-funcionário, podia ter alguma restrição, né? Ele nos mandou uma mensagem dizendo que foi a maior honra da vida dele foi ter trabalhado no Hospital da Criança e que é o sonho de consumo de todo profissional de saúde pública. Pois o ativismo judicial está destruindo isso, simplesmente está destruindo isso. Né? Quer que o GDF administre o hospital e o GDF já disse que não tem condições. Porque se o fizer, Renata, o Hospital da Criança vai cair na vala comum. É verdade. Vai entrar no mesmo padrão dos demais. A mesma coisa que fizeram por iniciativas semelhantes com o Hospital de Santa Maria. O Hospital de Santa Maria funcionava lindamente, todo mundo elogiava. Eu me lembro aqui, nós recebíamos depoimentos emocionados de pacientes, de parentes, de familiares, as pessoas todas alegres e satisfeitas com o Hospital de Santa Maria. Tanto fizeram que sabotaram o contrato, acabaram forçando o governo a romper um contrato com a Real Sociedade Espanhola, que prestava o serviço, uma entidade de sem fins lucrativos, que fazia do Hospital de Santa Maria uma maravilha. Eles acabaram com isso e transformaram o Hospital de Santa Maria no que é hoje, tão ruim quanto todos os demais do setor público. Eles querem fazer isso também com o Hospital da Criança. E é por isso que quarta-feira, às 9h30 da manhã, as pessoas todas vão dar um abraço de proteção, de aconchego ao Hospital da Criança, na expectativa de que os doutores da Justiça tenham juízo e encontrem uma maneira de rever essa decisão que é tão absurda quanto cruel. Com certeza. Para quem mexer em time que está ganhando, não é mesmo? Exatamente. Ô, Cláudio, você traz uma novidade sobre o Instituto de Base aí? Exatamente. A boa notícia, que também é outra tentativa na gestão pública de modernizar o processo, né, os procedimentos, que é com a criação do Instituto Hospital de Base, é que agora há pouco, no final da manhã, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Batista Brito Pereira, ele revogou uma decisão absurda que havia do Tribunal Regional do Trabalho, que proibia o Instituto Hospital de Base de contratar médico, de contratar enfermeiro para atender as pessoas naquele hospital que é o principal hospital de Brasília, o Hospital de Base, né? E é o hospital de emergência, que foi obrigado a suprimir uma centena de leitos, foi obrigado, inclusive, a parar o atendimento de pacientes com câncer. É verdade. Enfim, isso agora está superado. Que bom. Obrigada pela boa notícia aí. E olha, o Partido Ecológico Nacional, o PEN, recuou e agora não quer mais discutir a prisão após a condenação em segunda instância. A gente volta a falar ao vivo com a Carolina Vilela. Carol, explica pra gente aí essa situação. Renata, é o seguinte, o PEN colocou bastante lenha na fogueira, né, na semana passada, como a gente mostrou aqui, mas agora está querendo apagar esse fogo de outra maneira, viu, Renata? Não quer mais que o assunto seja discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal e quer que o tema, né, que envolve aí a prisão após condenação em segunda instância, seja debatido no Congresso Nacional, onde o partido afirma ser o local mais apropriado para discutir o tema. O tema, então, deve ser debatido em uma comissão especial na Câmara
amanhã. O relator dessa comissão especial, o relator da proposta do novo Código de Processo Penal na Comissão Especial da Câmara, é o deputado João Campos, do PRB de Goiás. Ele disse que deve apresentar um substitutivo para colocar, então, essa questão em discussão. Mas já antecipou, Renata, que ele é a favor da manutenção da prisão após a condenação em segundo grau. A própria presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, também declarou que o assunto não é urgente para entrar assim logo no plenário do Supremo. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade, que é a chamada ADC, proposta pelo PEN. Foi um pedido do próprio partido e foi aceito pelo relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, lá no Supremo. Então, essa discussão, a polêmica, deveria ser retornar hoje, na quarta-feira, ao plenário do Supremo, mas a gente não sabe como é que vai ficar a situação, a gente tem que aguardar a discussão amanhã e também aguardar se vai entrar na pauta do Supremo, que tinha ficado para essa quarta-feira. Renata. Ok, Carol, muito obrigada. A novela continua, né, Cláudia? O que é desagradável nessa história toda é essa insegurança jurídica. A culpa é do próprio Supremo Tribunal Federal, quando aceitou examinar o habeas corpus do ex-presidente. Foi uma decisão tão equivocada que fez com que o próprio Supremo, 10 dias depois, se recusasse a examinar um habeas corpus idêntico, absolutamente idêntico, impetrado pelo ex-ministro Antônio Palocci, com o agravante de que o Antônio Palocci não está condenado em segunda instância, está preso em primeira instância no Instituto da Prisão Preventiva. O que se espera é que o Supremo Tribunal Federal faça valer, até em nome da perenidade das suas próprias decisões, da sua própria interpretação da lei e da lei de uma maneira geral, que não se mexa mais nisso. Já mexeram, já há um entendimento em vigor que tem sido praticado, pessoas que foram condenadas em segunda instância estão cumprindo sentença, deixa como está, porque é disso que o país precisa, precisa de leis que valham e decisões da justiça que também sejam perenes. É isso, e os apaixonados por carros tiveram a chance de voltar no tempo neste fim de semana durante uma exposição de clássicos Chevrolet numa concessionária lá no CIA. 350 carros estavam em exposição. Os Opalas foram os que mais chamaram a atenção dos visitantes. Sinta o ronco deste motor. Veja a beleza deste Bel Air. O Chevrolet americano de 1951 foi adquirido há 30 anos por este médico. Joaquim é um apaixonado pelo estilo retrô. Esse é um carro 6 cilindros em linha, tem uma potência de 140 cavalos, anda bem. Eu não uso no dia a dia porque é para dificuldade de estacionamento, mas o carro não tem problema para ir para onde quiser. Inclusive você faz viagens, né? Sim, eu já fui para São Paulo nesse carro, muito bom. O carro dele foi um dos destaques da segunda edição do Clássicos Chevrolet, promovido por uma concessionária no CIA. Foram 350 carros inscritos. Entre eles, mais de 120 Opalas encantaram o público. Você ainda arrecada alimentos para a ação social que o grupo promove. Agora tem carros aqui, relíquias, né? Você tem Chevrolet aí, 28, 51, 46... São umas maravilhas. Este Chevrolet Pavão é de 1928. É o carro mais antigo desta exposição de clássicos. E a sensação de estar aqui dentro deste calhambeque é como fazer um passeio de volta ao tempo. O Pavão é do Daniel, que comprou o carro em 2011. Foi a realização de um sonho. Sempre procurei por um desses, nunca consegui achar. De repente consegui achar um aqui em Brasília mesmo. Fui visitar, gostei, me apaixonei, comprei, reformei, estava só pintado, Mandei fazer a mecânica, fazer estofamento, cromagem. Aí consegui, quando ele estava prontinho, consegui a placa preta e aí é meu xodózinho agora. Passei o final de semana. A exposição agradou quem passou por lá. Você lembra a época dos seus pais, lembra a época que esses carros eram novos e que você andava no banco de trás. Então acho que é um pouco de saudosismo mesmo, É muito legal. E você vai ver a seguir, metroviários aceitam proposta do governo e cancelam greve prevista para começar hoje. A gente volta daqui a pouco e eu espero você.